Olá, meus caros, reflexão. Fui fazer o bem, no entanto, fui mal interpretado. Algo que ocorreu e que muitos devem saber aí no canal, a perseguição, se deu de um ato benéfico, voluntário da minha parte, para uma pessoa ligada à perseguidora, vamos colocar assim, e que interpretaram totalmente equivocado o que eu fiz. Bom, para quem não sabe, eu fiz uma oração para a irmã Rosa Tenório, da IPDA, conhecida por conta do programa Espaço Família Cristã com a irmã Irene na IPDA, programa Voz da Libertação, tem vínculo com a Fundação Reviver, já foi membro de diretoria, bem conhecida no meio dos IPDanos. Acontece que eu soube da situação pela irmã Irene, se eu não me equivoco, escutando um áudio sobre, e decidi comentar um pouco sobre a irmã Rosa Tenório e no final fazer uma oração. Eu cheguei a ver ela lá em São Paulo, se eu não me equivoco até foi ela que orou pela mãe, quando a mãe também foi para lá, ou foi, eu já também ando esquecido, ou já faz muito tempo, mais de 10 anos, a esposa do Antônio Ribeiro, a Calcilda. Fato é que eu cheguei a ver a Rosa e eu olhava ela como um bom testemunho, uma pessoa de Deus, inclusive até a minha tia foi a primeira a se converter e congregar na IPDA, assim pensava. Então eu fiz o comentário, falei mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui para vocês e orei inclusive pelo Lorival, estava se recuperando. Aí a cabo de alguns meses, porque eu fiz isso em outubro de 2019. Em janeiro de 2020, na formatura da própria turma do CBDA, foi ministrar o marido da Rosa Tenório, o Jorge Tenório. E ele vai lá e cita, indiretamente, não citou meu nome e nem o meu canal, mas disse que foi para jogar na internet o nome Rosa Tenório, apareceu gente do outro ministério orando pela Rosa Tenório, dizendo que ela era de doutrina, por isso que orava, e gente que combatia a IPDA na cabeça dele, na visão dele. Até porque no vídeo eu digo que eu não pertenço à IPDA, mas não é que eu não pertenço, é que eu nunca possa ter pertencido. Isso tem que ser analisado. E a partir de então, eu fiz um vídeo também, refutando isso que eu logo soube que era eu, para que maior indireta que essa. Eu disse, olha, o próprio vídeo live que eu fiz do Jorge Tenório, tá aí no canal, bom, o Jorge Tenório não é bem isso aí não estou perseguindo não, estou falando os meus relatos pessoais, estava iniciando o quadro Relatos da Minha Fé, e coincidi em falar da IPDA porque eu pertenci lá, fiquei 4 anos lá, e meu período de congregado foi lá, não foi em outra instituição. Como que eu posso falar de outras? Falei de situações que muitas das vezes não tinha nada a ver com diretoria ou IPDA, mas com pessoas que eram da IPDA. Em abril eu recebo, grata surpresa, entre aspas, a notificação para me remover os vídeos. Então, fica nítido e claro que tem a ver com o posicionamento equivocado do próprio Jorge Tenório e também do próprio Davizinho, porque se ele fosse uma pessoa de Deus, ele ia ver que o Bruno orou lá pelo pai dele. E o Davizinho foi pior, porque a represália dele ao meu canal já foi desde o início. Quando vazou aquele vídeo dele de short em Israel, eu fiz um comentário, o primeiro que eu vi comentando foi o Carpano, André Carpano, metendo no pau, chamando de hipócrita e tal, e eu fiz o meu comentário. E todo mundo começou a fazer, todo mundo começou a postar vídeos. Não deu 2, 3 dias, os meus vídeos, eu fiz 2 ou 3, comentando sobre o episódio, começaram a ser bloqueados no YouTube,
porque ele exigia direitos autorais. E eu fui falar com o YouTube devolveu meus vídeos, só que a parte que era deles foi tirada. Até aí tudo bem. E todo vídeo que eu postava com relação a IPDA ou a da vizinho, eu recebia alguma represália, ou desmonetização ou os direitos autorais. Tanto é que eu tenho tudo isso documentado no canal Conteúdo Edificante. E eu fico pensando o seguinte, por que ele não foi tirar as monetizações ou os direitos autorais dos outros canais? Não fui eu só que falei. Por que não tirou primeiramente do André Carpano? E por que ele não ficou incomodado com aqueles que vazaram o vídeo? Que foram os que foram com ele lá para Israel, da turma do Danames. Então você já percebe aí a injustiça. Também percebe a injustiça que teve canal, que até hoje eu estava vendo, ainda tem aquele vídeo dele de short e ele não removeu. E aí? Mas no meu ele exigiu direitos autorais. Outro dado a ser dito, que falar de PDA e de Davi Miranda Neto, desde agosto, quando explodiu aquele outro vídeo onde ele dizia que dançar não era pecado, outras coisas parecidas, mudando o aspecto do próprio regulamento interno. Várias pessoas comentaram sobre aquilo. Ele não removeu ou exigiu alguma coisa daquelas pessoas ou mandou alguma notificação, não ficou incomodado. Essa é a grande realidade. Aí comigo ficou. Parando para analisar, eu tenho tudo isso gravado, registrado. Eu tenho cerca de 40, 50 vídeos de 700 no canal. 40, 50 vídeos falando de PDA, nem sempre falando mal, entre aspas, ou exortando, às vezes até dando razão, inclusive ao dito cujo da vizinho. E não dá nem, se você parar para analisar, 10%. De 700 vídeos, teria que ser 70, não tenho isso. Um canal no outro, mais de 2.000 vídeos, não tenho 30. Se tiver 30, é muito. E eu, analisando recentemente, percebi que tem canais que cresceram no YouTube só falando de IPDA e que a maioria dos vídeos deles famosos são tudo de IPDA. Sem falar tantos outros que apareceram nesse meio tempo, haters e tal, eu não vejo incomodação para parte deles nenhuma. Recentemente, inclusive falei no outro canal, o Zayo lá meteu o pau, chamou de igreja maior herética do mundo, inventou até algumas mentiras, não ocorreu nenhuma represália. Então você percebe, fiz o bem e fui mal interpretado e me lasquei. Aliás, isso é uma tônica na minha vida. Eu já fiz muito bem para muitas pessoas, sempre levei uma rasteira. Fiz bem para parentes, para alguns, fiz bem para pseudos amigos e recebi chicotada depois. Desdém, desprezo, tudo de ruim. Espero que de Deus eu não receba. É óbvio que a gente sabe que Deus contempla tudo e que a recompensa vem dele. Estou sendo irônico na sentença que falei há pouco. Agora, para analisar. Eu fiz um vídeo orando, não era hipocrisia, orando porque eu gosto de orar, e por pessoas mesmo, até porque quando você está com alguma mágoa, com algum sentimento ruim, você ora e Deus perdoa, tira tudo que não presta. Eu nunca tive sentimento ruim mesmo, de mágoa, indignação com coisa errada, sim, mas de mágoa com PDA, porque eu saí por livre e espontânea vontade, eu não fui punido, não foi nada. Então, fiz a oração sincera, creio que Deus respondeu, assim como de muitos, para livrar da saúde para a serva dele, para até o Lorival, assim como oro para muitos outros aqui no canal, e eles vieram para cima de mim com tudo. Isso fica registrado nos céus, assim como Cristo, claro que não chego nem aos pés de Cristo, mas assim como Cristo, tantos outros servos do Senhor, apóstolos passados, fizeram tanto bem e receberam só represálias. A gente tem que pensar muito sobre, tanto de fazer o bem, que às vezes você pode se incomodar fazendo o bem,
como também de interpretar as pessoas de modo equivocado que nos querem fazer bem. Porque às vezes a mentalidade da pessoa está tão detonada, talvez seria isso, a mentalidade pedeana, de diretoria, de Lorival, de Davizinho, estavam tão aflitos por tantas críticas de outros canais, e críticas às vezes com alguma mentira, e acharam que era mais do mesmo, e aí vão perseguir esse camarada, porque esse camarada, querendo ou não, ele fala e está tendo relevância, os vídeos estão alcançando alto número de visualizações, ele só quer visualizações, likes e dinheiro, é isso que ele quer, ele não tem compromisso com nada, não, negativo. O que eu falo é o que eu penso e o que eu procuro viver, não sou hipócrita. Orei e vou com sinceridade. E isso fica registrado nos céus. E eu creio que o Senhor há de pleitear a minha causa. Se arrependerem, se eu perdoe os seus pecados, e eu sigo o meu caminho. Agora, se não se arrependerem, a justiça de Deus com toda certeza virá, assim como se fosse no meu caso. Aí a reflexão, meus caros. Tomemos cuidado, que às vezes a gente vai fazer um bem, como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem, e às vezes você vai ajudar o mendigo entra na sua casa e rouba tudo que você tem. Às vezes, por isso tem que ter vigilância, prudência. Às vezes você vai ajudar um irmão, o irmão dá-te um calote. Isso é irmão de igreja. Às vezes você vai ajudar algum familiar, o familiar te dá o calote, te engana, como diz Jeremias, que o amigo anda caluniando e o irmão enganando. Todo cuidado é pouco. Por isso que Jesus disse mesmo, para sermos prudentes que nem as serpentes e simples que nem as pombas. E Salomão já dizia, para que nós não viéssemos sofrer, para não ser demasiadamente ímpio e nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio e nem tolo, porque senão destruirias a ti mesmo. E é verdade. Prova cabal de que se a gente for muito justo, certinho, querer fazer o bem para todos, acaba sofrendo. E não foi a primeira vez, como eu disse, que eu fiz coisas boas para alguém e recebi desdém, desprezo, recebi nada ou algo em troca maléfico, inclusive dentro de própria igreja, de PDA. Tem muita história para a gente contar. Mas em tudo nós agradecemos a Deus, porque Ele que nos justifica e todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Deus abençoe, faça você refletir acerca e até uma próxima.